Por favor, então, abram a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 29. Amém, meus amados? Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E glorificava o Deus de Israel. E glorificava o Deus de Israel. Aleluia! E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida nessa noite, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Então você que fez esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias, aleluia, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele é digno de receber toda honra, toda honra, toda honra, toda honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Os amados podem sentar-se, aleluia. Glórias a Deus. Queridos, vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida aí, o que os crentes falam muito, que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Quem já ouviu? Não é? Isso significa que, mesmo uma palavra assim bem conhecida como esta, pode falar ao teu coração de maneiras diferentes todos os dias e encontrar a tua necessidade. Esta, por exemplo, me fez passear um pouquinho para lá e para cá, porque eu li aqui na minha Bíblia, deve estar na maioria das Bíblias também, que esta foi a 2ª multiplicação dos pães e peixes. Aí eu pensei, se foi a 2ª, claro que teve uma primeira.
E me pus a comparar uma passagem e outra. Eu queria saber das diferenças. Realmente tem algumas diferenças entre um evento e outro. Mas o Espírito me fez entender que o que importa mesmo nem são as diferenças, mas as semelhanças que há entre uma e outra ocasião em que Jesus faz uma multiplicação. Até porque, tanto na primeira como na segunda, estando todos eles com uma fome brava, os discípulos não conseguiam ver uma saída para aquilo. Em ambos os casos, eles não sabiam como resolver aquela situação. O que me fez ver, meus amados, que nós também somos assim quando precisamos de algo. Nós muitas vezes não acreditamos no que pode acontecer de incrível, no que pode acontecer de sobrenatural. Você sabe por quê? Porque nossas expectativas, elas estão muitas vezes resumidas, limitadas a nós humanos, ao poder do humano. A Gabriela abriu o culto aqui no Salmos 18, quando ela frisou muitas vezes a importância de não confiar no homem, de não confiar em si mesmo, mas confiar no Senhor. E o pastor Gilmar deu ênfase à cura que vem através da fé e do poder do Senhor Jesus. De fato, existem algumas diferenças entre elas. O fato de que a primeira multiplicação aconteceu num território, num lugar, próximo ao Mar da Galileia, porém, numa região onde a maioria que habitava ali eram judeus. Jesus também era judeu. Os apóstolos, os discípulos mais chegados, também eram judeus. É como se a gente dissesse hoje que estava no meio da nossa gente, do nosso povo, gente de casa. Na segunda ocasião, estavam em outro lugar. Estavam também próximo ao Mar da Galileia, que na verdade era muito longe. Mas desta vez, já nos territórios de Tiro e Sidom, que é uma região de gentios, menos judeus e muito mais gente de outros povos. Você sabe o que isso significa? Que Jesus não está se importando com a tua história, não está se importando com a tua origem, o lugar por onde você passou, as religiões que você teve, ou aquilo que você creu, ou aquilo que você fez. Porque tanto numa ocasião como em outra, Jesus olhou mesmo, para a fé daquelas pessoas. Aleluia! E teve compaixão, porque ali se aproximavam dele gente necessitada. Como você já prestou atenção aí na leitura, eram coxos, eram aleijados, cegos, gente com toda a dificuldade, como acontece também nos nossos dias. Você se aproxima de Jesus e traz uma necessidade, traz algo que precisa ser resolvido. Já foi dito aqui, eu vou repetir, existe algo do qual você precisa ser curado, ou do qual você precisa ser liberto, e não há outro lugar a não ser nos pés do Senhor Jesus. Amém? Você poderia recorrer a muitas coisas, dependendo das suas condições financeiras, as opções aumentam, mas vou dizer uma coisa, meu amado irmão, que precisa de uma mudança na vida, que precisa de um milagre, e está olhando para si mesmo, calculando os seus recursos. Como aqui os discípulos dizendo, como é que a gente vai alimentar uma multidão dessa, no meio do deserto? Quem sabe você está olhando para a tua vida e prestando atenção no dinheiro que você tem na tua conta, se tiver. Ou na tua carteira, se tiver. Talvez você esteja olhando para os teus negócios e vendo as coisas naufragarem. Talvez você seja um empresário e quando você vai analisar o teu DRE,
O que é isso, né? Muita gente aqui vai saber o que é. É a demonstração dos resultados num certo exercício, num tempo. E você vê que gasta muito mais do que o que está entrando. Você pensa, eu preciso vender mais, mas não sabe como. Ou pensa que tem que reduzir, cortar despesas, mas também não sabe como. Eu estou dando o exemplo de um empresário, mas isso pode acontecer em cada casa. Casa de gente que trabalha, de gente que se esforça, mas chega uma hora que você tem uma necessidade, que você precisa dar os próximos passos, que você tem um desejo no seu coração, mas muitas vezes não é só uma questão de desejo, é também uma questão de necessidade. É coxo, é cego, é aleijado, e não tem jeito, não tem o que fazer, não tem para onde ir, e as tuas expectativas vão reduzindo. Nessa noite eu quero dar ênfase nisso. Eu quero, pelo poder do Espírito, pela dependência total das ações do Espírito Santo em nossos corações, te fazer voltar a pensar que você não deve colocar expectativas apenas naquilo que você tem, mas é ocasião para você lembrar que um crente aos pés do Senhor Jesus pode ir além das expectativas humanas. Aleluia! Além das expectativas humanas. Você não encontrou a saída na medicina? Deixa eu te dizer que a medicina é humana. Você não conseguiu fazer aquele financiamento, aquele empréstimo, ou dar conta das tuas contas? Deixa eu te dizer que bancos e financeiras são humanas. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus, quando nós nos colocamos num ambiente da presença de Deus, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja não é causadora dos teus milagres. Sabe, deixa eu te dizer que todo o poder está no nome do Senhor Jesus. E a presença do Senhor Jesus é que traz a vitória sobre a tua vida. Amém? Tá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando este povo todo se aproximou do Senhor Jesus, ali tinha gente que já conhecia Jesus, ali tinha gente que não conhecia, ali tinha gente que andava com Jesus, tinha gente que nunca tinha visto ele pessoalmente. Ali era um povo misturado, mas é um povo que se achega, que forma uma multidão, e com isso criou um ambiente da presença. Amém, amados? Eu quero te fazer pensar na importância do lugar, a importância do ambiente que tem a presença de Deus. Afinal de contas, toda aquela multidão que foi curada, tudo aquilo que fez com que aquele povo se maravilhasse, porque um chegava ali coxo, aleijado, e daí a pouco saía dali saltando, o mudo falando, o surdo ouvindo. Olha isso. Podiam todos eles serem curados, cada um nas suas casas, sim ou não? Mas o que aconteceu ali? Havia um ambiente da presença do Senhor Jesus. E quando você está num ambiente da presença, é o poder de Jesus que vai caindo sobre cada um. Aleluia! Então você pode pensar, eu poderia estar em casa e ser curado. Mas você pode pensar também que quando você se junta aos teus irmãos
e a fé que você tem no nome do Senhor Jesus, no poder dEle, e a vontade que você tem de honrar, de conhecer cada vez mais, de estar mais perto, vai fazer diferença na tua vida, amém? Bom, amados, tem um outro ponto que eu queria abordar com os irmãos. Vocês perceberam que, eu já falei isso, né? Tem diferença entre um caso e outro. Nesse que nós lemos da segunda multiplicação, é Jesus quem diz para os discípulos assim: olha, esse povo já está comigo aqui há 3 dias. Se eu parar a reunião aqui agora e dispensá-los para que cada um vá para a sua casa, Jesus que falou, Jesus disse, eles vão desfalecer no caminho. Sabe o que eu vejo aí? Um povo reunido que não se alimentava há 3 dias, a ponto de desfalecer, se por acaso fosse para casa. Começo a pensar que mesmo que ele tivesse uma reserva bem grande, devia ter os barrigudos ali também, não é possível que não, né? Tem para todo lado, ali também devia ter, e mesmo esses, se fossem para casa, corriam o risco de desfalecer no meio do caminho. Agora, Jesus no segundo evento, Ele é quem diz, olha, precisa alimentar esse povo. Mas no primeiro é interessante, porque quando eles estavam no meio deles, ali dos próprios judeus, né, na maioria de judeus, foram os discípulos que chamaram a atenção de Jesus. Foram eles que teve uma hora ali que chegou para Jesus e falou, olha, mestre, é o seguinte, o povo está com fome aí, e aqui não tem padaria, aqui no meio desse deserto aqui o negócio é bravo. Então, assim, como é que vai fazer? Não é melhor o senhor dispensar o povo aí e cada um vai comprar uma coisinha para comer? Porque a gente conhece essa raça aqui. Se não comer, fica louco. Então foram os discípulos que chamaram a atenção de Jesus. Tem uma diferença? Tem. Mas tem uma semelhança que é muito mais importante para nós. Tanto na primeira vez como na segunda, eles não sabiam como resolver. Tanto na primeira vez como na segunda, as expectativas deles estavam neles mesmos. Eles começaram a dar uma olhadinha assim para o meio do povo, para ver se via uma sacolinha do Boa, com um pãozinho lá dentro, mas não tinha. E nem aqui, nem ali, o negócio estava triste. Tiveram que chegar para Jesus e expor a situação. E a mesma coisa, quando Jesus disse para eles na segunda vez, olha, na segunda multiplicação, vocês precisam comprar, vocês precisam alimentar esse povo. A primeira coisa que eles disseram é, mas que jeito? Não tem jeito, aqui não dá. Todos entenderam isso? Sabe o que significa isso? Sabe por que isso aconteceu? Para que nem eu, e nem ninguém que aqui está, coloque suas expectativas nos servos. Jesus tem os seus servos, tem os que são fiéis, tem os que estão perto dele, tem os que buscam mais, os que servem mais também. Sim, ele sempre teve, ao longo de todo o tempo, ele tem servos dele aqui. Eu sou um, e eu nem preciso me apresentar, mas aqui no meio também tem gente disposta a servir. Mas sabe o que acontece? Nós somos limitados, nós dependemos do poder de Jesus para trazer a bênção sobre a tua vida. Eu não sei multiplicar pães nem peixes com o meu poder, eu não sou perfeito. Aqueles discípulos de Jesus não eram perfeitos, servos de Deus, em qualquer que seja o lugar, não são perfeitos, mas nós servimos o Jesus perfeito, aleluia.
seja quando eu apresento para Jesus a tua necessidade em oração, seja quando Jesus coloca no meu coração, é Ele quem vai entrar em ação a teu favor, aleluia. Você acha que não? Você acha que Jesus não está se importando muito com o que tem aí dentro do teu coração? Você acha que porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus, a gente pode imaginar as ocupações de Jesus, mas que interessante, irmãos. Na segunda vez, os discípulos, é incrível, mas nem falaram nada sobre a questão do mandar alguma coisa para baixo. Mas Jesus, que estava ensinando, que estava curando, Ele mesmo vê a necessidade daquele povo, aleluia. Ele está vendo a tua necessidade, aleluia. Ele conhece a tua fome e quer saber, Ele não quer que você volte para a tua casa desfalecendo pelo caminho. Quem crê? Quem recebe? Glórias a Deus! Glórias a Deus! Deixa eu te falar uma outra coisa. É interessante, irmãos, que quando está ali diante de um quadro de necessidade, de desespero até, porque Jesus colocou os seus servos assim, eu vou usar um termo meio popularzão hoje, mas espero que os irmãos não se ofendam, né? Eles ficaram num bico de sinuca. Por quê? Dá comida para o povo vocês? Mas como? Né? Eles sabiam que todo mundo estava com fome, mas como é que eles iam fazer? Você já sentiu o desejo de abençoar alguém? Quem já? Você já sentiu vontade de fazer alguma coisa por alguém? Mas só que você não sabe como. Você também não tem jeito para a situação, né? Então, olhem bem aí como é que Jesus faz. Porque quem vai fazer é Jesus. Mas eles tinham que apresentar a sua pequena parte. Sabe, com Deus é assim, irmãos. A grande parte quem faz é Ele. O sobrenatural, o que vai além das expectativas humanas, só quem faz é Jesus. Quem está entendendo isso? Faz um sinal. Mas então, para quê? Para quê que ele precisava saber que tinha ali 5 pãozinhos, peixinho? Olha que interessante, porque Jesus não desconsiderou, Jesus não desprezou o que eles tinham, e era só um pouquinho, coisinha de nada. Mas Jesus fez questão de fazer com que eles expusessem aquilo que eles tinham. Sabe o que eu vejo aí? É que muitas vezes nós não consideramos aquele pouco que a gente tem. A gente não dá valor para aquilo que Jesus já deu para nós. Nós achamos que tudo tem que começar de novo, que você tem que jogar tudo fora, que tem que começar do zero. Eu e você, tantas vezes, desprezamos aquilo que já aconteceu na nossa vida, mas Jesus não. Aleluias! E nesta noite, Ele está querendo mostrar para cada um de nós que o que você tem, e o lugar onde você chegou, e as coisas que você conquistou, sejam elas boas, tão boas que você já esteja satisfeito, sejam elas ainda só uma parte daquilo que você quer, daquilo que você precisa. Apresente ao Senhor. Pense que foi Ele quem te deu. Mostre a gratidão por aquilo que você tem.
Para de olhar para a tua casa e dizer que é uma porcaria, que aquilo não serve para nada, ou aquele teu carro que só dá defeito. Mas comece a pensar, eu posso até não ganhar um carro de 250 elétrico, mas esse que eu tenho, foi Jesus quem me deu. E nos pés do Senhor Jesus, quando eu me apresento num ambiente da presença, o Senhor Jesus vai multiplicar. Aleluia. Bom, vai multiplicar para todos? Vai curar a todos? Como vai ser isso, irmão? Deixa eu te falar de coisas que impedem a nossa bênção. Deixa eu te falar por que tantas vezes a gente não vê essa multiplicação na nossa vida. É claro que Jesus tem os seus propósitos, e esses propósitos do Senhor Jesus estão acima de todas as coisas. Ele não só tem propósitos, como também tem um modo e um tempo de realizar os milagres da nossa vida. Eu sei que você já é maduro o suficiente para entender que existe o tempo de Deus, mas você precisa entender também que algumas coisas nos afastam da multiplicação que só Jesus pode fazer na nossa vida. Quem está disposto a saber o que é aí, faz um sinal para mim. Eu vou te falar pelas inspirações do Espírito. A primeira coisa, irmãos, é a pressa. Mas não só pressa de obter aquilo que você quer, ou deseja, ou precisa, mas também a pressa de sair do ambiente da presença. Quantos crentes hoje querem ser servidos por Jesus como se estivesse ali no McDonald's, como se tivesse um token que agora não precisa nem falar com a moça, ele vai ali, vai escolhendo o que vai comer, o que vai beber, se vai colher o combo, e se vai tomar o tombo, e e aí paga com Pix e já sai. Não sai dali, já está o número dele lá, e daí a pouco ele já pega para se alimentar. Deixa eu lembrar que esse povo ficou 3 dias ouvindo Jesus ensinar, prestando atenção no que ele falava, e, que interessante, nem a fome tirou aquele povo da presença do Senhor Jesus, porque a fome e a sede da presença era maior do que a fome e a sede do corpo. Quem está me entendendo? Faz um sinal assim. Então, quando você coloca a tua fome do corpo, quando você coloca a tua necessidade como prioridade, como o escopo, como o alvo daquilo que você precisa realizar na tua vida, irmãos, e você se baliza por essas necessidades, por essa fome de corpo, de alma, então você muitas vezes perde o melhor da bênção. A multiplicação aconteceu depois de quantos dias? De quantos dias? Se você não ficar 3 dias orando, eu sei que Jesus pode fazer tudo de imediato. Aliás, os coxos e os aleijados aqui iam chegando e sendo curados no primeiro dia, mas eles permaneciam ali na presença. Eles não iam embora depois de curados. Muita gente recebe a cura e tomou Doril. Quando você permanece sem pressa, quando você usa de cada momento, de cada minuto, de cada oportunidade de estar num ambiente da presença, entendam isso, amados, sem pressa. Viu? O jogo de futebol muitas vezes não acaba com 90 minutos, tem prorrogação e pênalti. Mas nem importa se você vai trabalhar no outro dia, enquanto não bate o último pênalti, para você não ver se foi derrotado ou se ganhou, se vai dormir feliz ou triste, mas você fica ali, não reclama, você faz questão. Lembra quando o Ayrton Senna corria de madrugada? A gente passava a noite para ver a corrida, não tinha pressa.
Porque corrida também não tinha hora certa para terminar, não. Mas a gente ficava. Quando você racha numa série do Netflix, muitas vezes você nem vê a hora passar. Quando você olha no relógio, 3 horas da manhã, você está ali sem pressa. Mas quando tem uma reunião de oração, quando tem um curso, irmão, esses cursos, eles equivalem a ouvir a voz de Jesus, mas igualzinho acontecia lá no monte. Entendam, agora ele não vem mais em carne aqui, nesse nosso tempo, para te ensinar diretamente, mas ele usa quem? A obra dele parou? Não parou. Quem conhece aquele versículo que diz assim, que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Faz um sinal para mim. Então Jesus Cristo não mudou, a misericórdia dele não diminuiu, a compaixão que ele teve por aqueles enfermos é a mesma. O que mudou então? Por que muitas vezes a coisa não funciona com a gente? Certamente o problema não está com ele. Então não perca mais as oportunidades de estar na presença do Senhor. Não fica com pressa de acabar o curso, não fica com pressa de acabar a reunião. A gente quer cumprir o horário, mas se passar um pouquinho, não fica vexado aí, não fica se formigando todo porque tem que trabalhar no outro dia. Não, eu não estou dizendo que a gente quer ser indisciplinados, não. A gente não quer. A gente quer fazer tudo certinho também, no horário certinho, mas essa pressa muitas vezes rouba bênçãos e vitórias na tua vida, e eu tenho que te dizer isso. Amém? Amém. Aleluia! É isso, igreja. Sabe outra coisa que te rouba? É ficar olhando para pessoas, é ficar reparando no jeito de um e do outro. O cabeção fala de um jeito, o outro pula do outro, o outro não sei o quê. Irmão, quanta gente tinha tudo para ter uma vida abençoada, tinha tudo para estar sendo usado pelo Senhor poderosamente. Ele não conseguiu ver erro nenhum de Jesus, erro nenhum de Deus. Não, ele não aponta erro de Deus, ele não aponta erro nenhum de Jesus. Jesus, ele viu que é perfeito, mas sabe de quem ele viu o erro? Viu o erro do pastor, viu o erro de um obreiro, viu o erro de um irmão, viu o erro de um grupo qualquer da igreja, e prestando atenção mais nas pessoas do que em Jesus, ele perde bênçãos e vitórias. Amém? Se aquele povo ficasse olhando o jeito dos discípulos ali, todos os discípulos ali meio que cascarça na mão, né? A gente não sabe como é que faz, né? Vai ver. Como assim dar comida para o povo? Alguém que ouviu aquilo falou, viu, esses caras não estão com nada. Mas quem fez a multiplicação? Quem? Então você não saia da presença do Senhor Jesus por causa de pessoas. Amém? Combinado? Última coisa que eu quero te falar que te rouba bênçãos e vitórias. É quando você se apega naquilo que você tem. Você olha para os seus peixinhos e para os pãozinhos. Não, isso é para mineiro, né? Pãozinho e peixinho. Deixa eu te falar, tudo que você tem, é porque você tem muitos recursos. Posso te dizer, diante daquele que é o dono de todo o ouro e de toda a prata, isso aí é peixinho, isso aí é pãozinho, mas você está agarrado naquilo, você já não está esperando mais nada, porque você fala, tá bom, no meu ninguém tasca. Imagina, se os donos dos pão lá, dos pãezinhos, dos peixes lá, dissessem, não, pera lá, calma aí, eu com a barriga na miséria, guardando esse peixinho para mim, e agora eu vou ter que dar. Será que o milagre ia acontecer? Não. Então não presta tanta atenção
Aliás, não é questão de prestar atenção, não dê tanta importância assim para aquilo que você pode apresentar para Jesus. Amém, amados? Deixa que Ele multiplique a partir daquilo que você já tem. Combinado? Aleluia! Aleluia! Então vamos ficar de pé. Quantas coisas você precisa? Quais as tuas necessidades? Essa noite é uma noite gloriosa, é uma noite de bênção e vitória mesmo, aleluia. É em nome do Senhor Jesus. Não há poder aqui nos servos, mas quando Jesus usa nós, mas quando Jesus usa nós, você fique preparado aí, porque a bênção vem, amém? Então você está num ambiente da presença, sim ou não? Você está com pressa aí? Quem está com pressa? Pode sair agora. Ninguém saiu, eu já imaginava isso. Mas espero mesmo que o teu coração esteja cheio de fé no poder do Senhor Jesus. Nessa noite Ele chamou coxos, cegos. Nessa noite Ele colocou aleijados aqui. Ele colocou gente que não vê saída. Ele colocou gente que não tem recurso, que já não encontra mais palavras. Ele colocou gente aqui que está sufocado. Tem gente que está no sufoco. As palavras já não saem mais, o coração está apertado, está aflito. O Senhor colocou gente necessitada aqui nessa noite. Por que Ele fez isso? Ele fez para todos aqueles, para que todos aqueles que creem nele recebam os milagres. Voltem a crer no poder do Senhor Jesus. Pare de limitar as tuas expectativas. O Senhor quer que você saiba que tudo aquilo que você está deixando de lado, tudo aquilo que você está desistindo, os teus sonhos, os teus planos, você está deixando tudo de lado porque você só tem 5 pãezinhos. Você não está mais acreditando no poder de Deus, irmão. Essa noite Ele te chamou aqui, não foi para passar a mão na tua cabeça, não. Foi para te dar um presta atenção, saiba disso. Receba essa palavra como um presta atenção. Pare de colocar expectativa somente naquilo que está nas tuas mãos. Jogue tudo fora e apresente as tuas mãos limpas diante do Senhor. Coloca aí teus peixinhos, teus pãezinhos, que Jesus faz tanta questão. Ele faz questão. Pergunta, por quê, pastor? Pergunte. Eu não sei. Eu só sei que foi assim. Não adianta eu inventar uma coisa, eu não sei por quê, mas Jesus quis. Uai, se você me perguntar, Ele não podia ter criado os pães do zero? Podia ter trazido pão de queijo, pão de batata, pão de mandioca, do jeito que Ele quisesse, mas ele quis pegar os pãezinhos que tinha ali. Eu não sei porquê, mas eu sei que Ele quer de mim e de você, que a gente também apresente o que a gente tem, que a gente não despreze, porque Ele quis assim e a gente não tem que saber porquê, amém? Vamos orar? Num ato de fé assim, é só um ato de fé, irmãos, não é nada místico, não é nada, é só didático, é só um ato de fé. Coloca as tuas mãos nessa posição, como quem está mostrando para Ele o que você tem, amém? É como se você estivesse pegando os teus peixes, os teus pães e dizendo, Senhor, eu tenho aqui. Se você quiser, você pode mentalizar aí
que aqui está apresentando ao Senhor nesse ato de fé, a tua casa, o teu carro, o teu emprego, a tua saúde, os teus relacionamentos, os teus sentimentos, as tuas fraquezas, porque o Senhor quer que da fraqueza a gente tire força. Então apresenta esses peixinhos aí, é um ato de fé. Aqui está, eu tenho os meus e estou entregando ao Senhor. Eu tenho necessidades, eu tenho desejos, e sinceramente, irmãos, olhando para mim mesmo, eu estou dando meu testemunho, eu não vejo jeito. Eu tenho algumas expectativas, mas eu não vejo jeito. Mas hoje eu quero entregar para o Senhor Jesus, e eu quero crer na multiplicação. Então, assim, com as mãos nessa posição, permita que eu ore por vocês. Eu quero só esclarecer que a minha oração não tem mais poder do que a tua. Não creia nisso. Eu só quero conduzir a igreja toda para que em comunhão ore ao Senhor. A tua oração será ouvida, porque é você quem tem as palavras a teu respeito. Eu não conheço o caso de cada um, mas você conhece o teu caso e você pode apresentar ao Senhor agora. Senhor Deus e Pai amado nosso, esta tua palavra, Senhor, renova a nossa esperança, aumenta a nossa fé e faz com que cada irmão que aqui nesta noite está com as mãos levantadas num ato de fé, representando os peixes e os pães que ela tem. Talvez algumas das mãos que aqui estão levantadas já de fato não possuem quase nada, mas esse quase também está sendo apresentado ao Senhor. E nós aqui não cremos em poder humano e não queremos colocar mais as nossas expectativas na força humana. Nós queremos ir além das expectativas humanas, o que significa que entregando a nossa pequena parte ao Senhor, nós podemos confiar, porque a parte grande o Senhor vai fazer. A parte grande das nossas bênçãos, Senhor, não está ainda naquilo que temos, mas no que o Senhor pode fazer com elas, com essas coisas. Então, em nome do Senhor Jesus, como ministro do Evangelho nesse lugar, eu apresento cada vida que aqui está diante do teu altar, nesse ambiente da tua presença. Pai amado, eu sei que o Senhor está tratando de caso por caso, que o Senhor conhece cada coração e o Senhor cuida de nós. Então, desde já, eu te agradeço por esta palavra, pelos teus cuidados, pela força que vem, Senhor, através do teu Espírito e entra em nossa vida. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E ouça, Senhor, toda a igreja, ela pede e crê em... Amém, este nome, aleluia. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Se você creu, você recebeu, aleluia.